Mais um vídeo iniciando e hoje eu vou trazer aqui o que eu aprendi depois de mais de 500 nãos em reunião de vendas. Ok? Então, assim, obviamente teve muitas e muitas coisas que a gente aprende nesse cenário, mas eu queria trazer uma coisa específica aqui, que para mim eu considero o maior erro, que faz você perder vendas de fato. Tá? Que não é o que você fala, e sim o que você deixa de ouvir. Isso aqui para mim é o maior erro que as pessoas cometem em reuniões de vendas. Não é especificamente o que você fala, porque isso você vai moldando ao longo do tempo. Só que você só consegue moldar isso ao longo do tempo se você ouve ativamente o que o seu cliente está dizendo e o que ele quer dizer. O possível cliente está dizendo o que ele quer dizer. Legal? Então, assim, o não, tá? Se perder uma venda é uma das melhores coisas que pode acontecer com você. Ainda mais no início. Porque, assim, não existe, não existe melhor momento para aprender. Não existe um melhor momento para você aprender do que o momento em que você toma um não. E que você consegue realmente revisitar esse momento e entender, analisando ali o que aconteceu para que você tomasse esse não. É nesse momento que você consegue melhorar e moldar de forma muito melhor o que você fala. De fato. O que você fala em cada momento. Porque a maioria das pessoas trava quando escuta um não. Isso é fato. Isso é normal. Tá? Mas o não, ele carrega informações extremamente valiosas. Tá? Então toda venda perdida ela tem um certo tipo de código. Se você consegue decodificar isso, você consegue entender o porquê de aquilo ali não ter dado certo, você consegue de fato melhorar cada vez mais esse processo de vendas que você tem internamente dentro do seu negócio. Legal? Então, assim, você precisa parar sempre e analisar o porquê você tomou um não. É na análise desse não que você entende como gerar mais sim. É na análise desse não que você consegue melhorar a sua taxa de conversão. Que é uma das principais coisas aqui que influenciam no teu faturamento no final do mês. Porque assim, se você tem 20 reuniões no mês, por exemplo, e você tem 10% de fechamento, você tem 2 fechamentos aqui no mês. Agora, se você tem 30% de fechamento, você vai ter 6 fechamentos praticamente. Então, assim, o que você precisa fazer, tá? O que você precisa fazer para você conseguir melhorar essa taxa de conversão é sempre estar analisando o que você errou, analisando seus pontos de fraqueza dentro desse momento tão importante que é o oxigênio do teu negócio. Se você vende mentorias, serviços, você tem um processo de venda consultiva, a reunião de vendas é o oxigênio do teu negócio. Tá? E a maioria das pessoas elas ficam buscando mais leads, né? Somente, o tempo inteiro buscando mais leads. Mais leads, mais leads, mais leads, mais leads. Só que elas não trabalham com inteligência comercial. E por isso a gente vê por aí CACs absurdos. Pessoas com um custo por venda muito caro. Muito caro. Porque assim, não conseguem trabalhar com inteligência comercial com os leads que já tem para que consiga ter uma taxa de conversão maior. Com processos de recuperação de lead. Com processo de ascensão de lead também. Porque assim,
Se você consegue entender cada vez mais o seu cliente, entender cada vez mais porque você toma nãos, você consegue cada vez mais melhorar o seu processo comercial. Então você consegue recuperar leads, você consegue leads antigos, né? Você consegue ascender leads de uma oferta para outra mais alta, que vai te dar mais faturamento, mais caixa no teu negócio. Então assim, a real oportunidade, ela tá na análise. Análise de objeções que você teve, na análise das hesitações que as pessoas tiveram ali dentro da call, nas pausas que as pessoas tiveram, nos comportamentos, nas expressões. É ali, é nessa análise, e é por isso que eu falo sempre que a pessoa tem que gravar as calls, é nessa análise que você consegue melhorar muito o teu processo e ali fazer a diferença em termos de taxa de conversão no final. Porque assim, cara, no início, beleza, você tem 2 calls por semana, a taxa de conversão, ela não vai fazer uma diferença absurda no teu faturamento no final do mês. Agora, você vai começar a ter 30 calls na semana, 30 reuniões, 40 reuniões, cara, cada 2, 3, 4% que você suba na tua taxa de conversão já faz uma diferença enorme no faturamento no final do mês, a depender do seu ticket. Beleza? Então, assim, cada objeção é um sinal de onde você precisa de fato evoluir. É meio que um mapa da melhoria ali, onde você precisa, é uma direção para onde você precisa melhorar para que você consiga cada vez mais ter uma taxa de conversão muito boa. Sei lá em 2020, 2021, cara, eu errava muito isso. Eu errava muito nesse problema. Porque assim, eu não analisava nada, eu simplesmente ia fazendo no piloto automático. Ah, apareceu uma reunião, vou fazer essa reunião e fazia no piloto automático. Não me preocupava nem em melhorar a gestão de objeções, nem melhorar script, nem melhorar nada do tipo. Ou seja, eu vivia no piloto automático. Claro que naturalmente a gente exercitando, botando na prática isso, a gente já vai melhorando de forma automática isso. Padrão. Só que se você consegue ativamente analisar, identificar pontos fracos e você conseguir melhorar isso, cara, você não tem quem conseguir te parar. E aí, em um certo momento, você vai percebendo que o problema está em você, não está no lead. Porque a maioria das pessoas bota a culpa no lead desqualificado. Ainda mais ali quando você tem um time de marketing comercial. A desculpa do comercial é sempre que o lead está desqualificado. E não nunca a responsabilidade é própria da pessoa, do vendedor. Entende? Então, assim. E, cara, o problema não é sempre lead desqualificado. Isso é muito do teu pré-julgamento também, porque às vezes o lead ele bota no formulário que ele não tem faturamento. Só que o cara, ele, às vezes, não tem faturamento nesse braço de negócio dele. Só que ele tem dezenas de outros negócios. E assim, ele tem capacidade financeira para pagar e, por exemplo, alavancar esse negócio. Então, assim, você sempre tem que estar pronto para seguir o protocolo e pronto para analisar o porquê você perdeu a venda. Sempre. Eu só comecei a vender com consistência, com previsibilidade, quando eu aprendi com os meus nãos. Isso aqui é a melhor coisa que pode acontecer contigo, cara. Quando você ainda é um vendedor amador, vamos dizer assim. Porque ali está os pontos de melhoria que você precisa fazer. Vamos pegar uma figura de exemplo, por exemplo, cara, aquele Kobe Bryant, né? Aquele cara que, né, jogava basquete e tal. O cara parava depois de todo o jogo para analisar a gravação dos jogos e conseguir identificar pontos fracos que ele precisava treinar. Agora você pensa, se um cara naquele nível fazia isso, quem somos nós para não fazer o mesmo? Não em relação ao jogo, mas em relação a call de vendas, que é o oxigênio do nosso negócio ali, a reunião de vendas. Entendeu? Então, assim, nesse processo de análise, você vai percebendo que você está vendendo o produto. Você vai percebendo que você está vendendo ali descrição do produto.
né, igual aconteceu comigo, eu percebi que eu estava vendendo muito o produto e não, de fato, o resultado desejado. Porque quando a pessoa está ali para conversar contigo na reunião, ela não quer saber do teu produto, ela não quer saber se teu produto ele tem 50 mil aulas ou se ele tem 2 aulas, se ele tem é, tantos posts entregues. Dane-se, cara. Dane-se. A pessoa quer saber do resultado. E é nisso que você vai focar em toda a reunião. Claro que você vai falar sobre entrega de forma muito rápida. Claro que você vai falar ali sobre o que você tem de bônus, etc. Só que o foco sempre precisa estar no resultado. Do ponto A que a pessoa está para o ponto B que ela quer chegar. Do ponto B que ela quer chegar. E quando você quer falar ainda de ascensão, né? E obviamente a gente sempre vai pensar nisso, a gente está olhando lá já para o ponto C. Quando ela chegar nesse ponto B aqui, qual o tipo de problema ela vai ter que a gente pode resolver também lá no ponto C? Para ela chegar no ponto C. Para ela ir do ponto B para o ponto C. Então, assim, só vem da análise. Da análise consistente. Entende? Então, assim, e aí você começa a analisar isso, e você começa a analisar que, por exemplo, no meu caso, eu comecei a analisar que eu falava demais. Por exemplo, que eu pulava etapas. Pulava etapas do mapeamento que precisa ser feito. Eu não criava urgência. E nem identificava se a pessoa tinha urgência para resolver isso ou não. Fazia um pitch totalmente desalinhado. Totalmente desalinhado com a dor da pessoa. Então, assim, ela me trazia uma necessidade e eu fazia um pitch para resolver uma outra necessidade, que não tinha nada a ver com a necessidade que ela tinha me trazido. Que se eu tivesse parado para escutar na hora, eu teria feito a venda. Porque era uma necessidade que eu também resolvi. Então, assim, você precisa analisar. Os nãos são os melhores momentos para que você consiga realmente obter o resultado. Você não precisa de mais leads, você precisa de mais inteligência comercial. E assim, se você quiser entender de fato como transformar esse processo comercial num processo que seja um processo eficiente, né? Tanto a parte de geração de demanda, mas principalmente aqui que a gente está falando, a parte comercial, um processo realmente eficiente, que você tem uma taxa de conversão absurda dentro do teu processo, você pode clicar aqui no link da descrição. Primeiro, obviamente, se inscreve no canal, depois você clica no link da descrição e agenda uma conversa com a gente. Tá? Nessa conversa eu vou te mostrar exatamente como a gente pode fazer isso. Você agenda uma conversa ali comigo, ou você vai falar com o meu time, e a gente vai te mostrar como que a gente consegue fazer isso dentro do teu negócio. Legal? Então, assim, agenda aqui e tenho certeza que você não vai se arrepender. Legal? Bom demais. Então, assim, o que você precisa fazer na prática? Tá? O que você precisa fazer na prática para você conseguir melhorar isso aqui? Na prática. Primeiro, grave as causas. Grave todas as causas a partir de hoje. Beleza? Depois, analise as mais interessantes ali, né? Obviamente, tem call que não vai servir para nada, tem reunião que não vai servir para nada. Analise as mais interessantes e anote observações. Você pode anotar observações tanto em algum documento padrão único e também anotar essas informações dentro do teu CRM naquele lead. Que aí você vai ter mais informações para às vezes você recuperar esse lead no futuro. Legal? Nessas anotações, você pode até utilizar a IA para te ajudar nisso. Identifique padrões. Identifique padrões. Ok? Onde que está travando em média? Normalmente, onde que trava? Comumente, onde que trava? Beleza? Identifique isso. Identifique objeções comuns no processo.
compare o que deu certo com o que não deu certo. Identifique padrões em ambos os casos, no que deu certo e no que não deu certo. E, obviamente, otimize o que trava e escale, enfatize o que funciona. Cara, com esse processo que você se torna ao longo do tempo, obviamente, né? Ao longo do tempo tudo requer prática. Você se torna, ou os seus vendedores se tornam máquinas de vendas. Máquinas de vendas. Legal? Claro que tem que ter um processo comercial alinhado. Não estou falando dos pré-requisitos para isso aqui. Estou falando para um processo já acontecendo, já alinhado, tudo certinho. Entendeu? Então, assim, você não precisa adivinhar o que o teu cliente quer e fazer um pitch tentando adivinhar, eu acho que é isso aqui. Não. Ele já falou para você só precisa ouvir e direcionar. Você só precisa ouvir e direcionar. E assim, cara, eu tô aqui para te dar essa estrutura, te dar essa inteligência, essa eficiência comercial, tanto de geração de demanda quanto comercial, que isso forma a arquitetura de aquisição de clientes que de fato funciona. Legal? Você precisa parar de jogar o jogo do achismo e sim começar a jogar o jogo do crescimento previsível no teu negócio. Não dá para ficar jogando um jogo mediano e medíocre. A gente precisa jogar um jogo de forma profissional. E é isso que eu quero para você aqui. Legal? Então assim, trouxe insights valiosos, como eu sempre vou trazer aqui dentro desse canal. Beleza? De quem realmente está no campo de batalha, gerando ali demanda semanalmente qualificada e convertendo essa demanda em clientes. Bom demais? Então, assim, se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de vídeo mais direto ao ponto, sem edição, cara, com barulho de fundo, cara, da vida real, irmão, da vida real, do que realmente está acontecendo, de quem está gerando resultado. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você é empreendedor, você está crescendo no negócio de mentorias, consultorias, serviços, e você quer escalar esse negócio, ou você já tem um negócio que ele está rodando, já está faturando 40, 50 mil mês, e você quer subir isso através de um comercial bem alinhado, você pode se inscrever nesse canal que você vai receber mais conteúdos sobre isso, beleza? E você pode agendar uma conversa aqui com a gente, aqui abaixo, que você só tem a ganhar com essa conversa. É a melhor decisão que você pode tomar a partir desse vídeo aqui. São essas duas decisões aqui. De se inscrever no canal e agendar a conversa. Se você for inteligente, você vai fazer isso. Nessa conversa aqui, a gente vai procurar algum tipo de solução para o problema que você está enfrentando. Então, assim, pode ser uma solução que a gente tem internamente, eu posso te oferecer isso, ou o meu time pode te oferecer isso. Pode ser uma solução que a gente tem algum material gratuito que a gente vai te direcionar para esse material. E pode ser uma solução que a gente encontre realmente ali, diretamente na call. Beleza? Então, assim, você só tem a ganhar. Você pode pegar também aqui abaixo materiais gratuitos que eu vou disponibilizar. Vou deixar esse link aqui abaixo. E se você está começando, não tem um negócio ainda, mas você quer atuar dentro de alguma operação comercial, você pode mandar lá na minha DM do meu Instagram. Eu quero participar do comercial, que eu vou te conectar com um cliente meu. Ou posso te colocar até dentro da nossa própria operação aqui, dependendo da nossa demanda. Beleza? De qualquer forma, a gente vai te treinar para você conseguir fazer um dos dois. Beleza? Então aqui são os avisos, principalmente se inscreve no canal, agenda a conversa. Até o próximo vídeo e um abraço.